Números capítulo 2. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais. Acamparão ao redor, perto da tenda da revelação. Os do estandarte do acampamento de Judá acamparão no lado do oriente, segundo seus exércitos, e Naasson, filho de Abinadab, será o líder dos filhos de Judá. E o exército dos contados entre eles foi de 74.600. Os da tribo de Issacar acamparão junto a eles, e Netanel, filho de Zuá, será o líder dos filhos de Issacar. E o exército dos contados entre eles foi de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o líder dos filhos de Zebulon. E o exército dos contados entre eles foi de 57.400. Todos os contados do acampamento de Judá foram 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos, ficará no lado sul, e Elisur, filho de Sedeu, será o líder dos filhos de Ruben. E o exército dos contados entre eles foi de 46.500. Os da tribo de Simeão acamparão junto a ele. E Selumiel, filho de Zurissadai, será o líder dos filhos de Simeão. E o exército dos contados entre eles foi de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisaf, filho de Deuel, será o líder dos filhos de Gade. E o exército dos contados entre eles foi de 45.650. Todos os contados do acampamento de Ruben foram 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o acampamento dos levitas no meio dos outros acampamentos. Marcharão na ordem que acamparem, cada um no seu lugar, segundo seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim ficará no lado do ocidente, segundo seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o líder dos filhos de Efraim. E o exército dos contados entre eles foi de 40.500. A tribo de Manassés ficará junto a eles, e Gamaliel, filho de Pedazur, será o líder dos filhos de Manassés. E o exército dos contados entre eles foi de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o líder dos filhos de Benjamim. E o exército dos contados entre eles foi de 35.400. Todos os contados do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará no lado norte, segundo seus exércitos, e Aiezer, filho de Amizadai, será o líder dos filhos de Dan. E o exército dos contados entre eles foi de 62.700. Os da tribo de Azer acamparão junto a eles, e Pagiel, filho de Ocrã, será o líder dos filhos de Azer. E o exército dos contados entre eles foi de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, será o líder dos filhos de Naphtali. E o exército dos contados entre eles foi de 53.400. Todos os contados do acampamento de Dan foram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo seus estandartes. São esses os que foram contados dos israelitas segundo a casa de seus pais. Todos os contados dos acampamentos segundo seus exércitos foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Acamparam segundo seus estandartes e marcharam,
cada qual segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números, capítulo 3. Os levitas escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estes eram os descendentes de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando no deserto do Sinai ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, e não tiveram filhos. Todavia Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, pai deles. Então o Senhor disse a Moisés: Faz aproximar-se a tribo de Levi e coloca-a diante do sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles estarão a serviço dele e de toda a comunidade, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos israelitas, fazendo o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas a Arão e a seus filhos. Eles lhes são dados inteiramente da parte dos israelitas. Mas ordenarás a Arão e a seus filhos que desempenhem seu sacerdócio. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. E o Senhor disse a Moisés: Eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo o primogênito, daquele que é o primeiro a nascer entre os israelitas, e os levitas serão meus. Pois todos os primogênitos são meus. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais. Eles serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou-os, conforme a ordem do Senhor, como lhe havia sido ordenado. Estes foram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, segundo as suas famílias: Arão, Izá, Hebron e Uzuel. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias: Mali, Mozi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. As famílias dos libinitas e dos simeitas eram de Gerson. São essas famílias dos gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, no lado ocidental. E o líder da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, a sua cobertura e a cortina da porta da tenda da revelação. E as cortinas do pátio e a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também suas respectivas cordas. As famílias dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas,
e a família dos Uzielitas eram de Coate. São essas as famílias dos coatitas. O número de todos os homens da idade de 1 mês para cima eram de 8.600 e estavam encarregados do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, para o lado sul. E o líder da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles ficarão encarregados da arca e da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com que ministram, e da cortina com todos os seus acessórios. E o maior líder dos levitas será Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele será o superintendente dos encarregados do santuário. As famílias dos Malitas e a dos Musitas eram de Merari. São essas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima, foram 6.200. E o líder da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão junto ao tabernáculo para o lado norte. Os filhos de Merari ficarão encarregados das armações do tabernáculo e dos seus travessões, das suas colunas e bases e de todos os seus pertences, com todos os seus acessórios. Junto com as colunas do pátio, em redor das suas bases, suas estacas e suas cordas. Diante do tabernáculo, para o lado do oriente, diante da tenda da revelação, acamparão Moisés e Arão com seus filhos, que terão o seu cargo, o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos israelitas. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Todos os que foram contados dos levitas, segundo suas famílias, que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, todos os homens de 1 mês para cima, foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos israelitas da idade de 1 mês para cima, e relaciona-os por nome. E separarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos do gado de Israel. E Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E todos os primogênitos relacionados por nome, da idade de 1 mês para cima, foram 22.273. O Senhor disse ainda a Moisés: separa os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas. Receberás 5 ciclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário, o ciclo de 20 geiras. E darás a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate dos que excedem o número dos levitas. Então Moisés recebeu o dinheiro do resgate dos que excederam o número dos resgatados pelos levitas. Ele recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor lhe havia ordenado.